sobre a noção do corpo. A leitura bíblica que eu quero fazer vai aparecer ali no Salmo 139. Vou pedir para ficarmos de pé, para fazermos em conjunto. Como é hábito, eu leio o primeiro versículo, toda a igreja lê o segundo e assim sucessivamente. Diz assim, 139, Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do céu, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. E agora podemos ler todos, 1 aos Coríntios 12, 27, diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Podem sentar. Eu quero destacar expressões que estão no texto que nós lemos, como, por exemplo, minhas entranhas, ventre de minha mãe, meus ossos, meu corpo. A ideia do salmista é que em lugar nenhum, nós podemos fugir de Deus. Não no sentido de castigo ou de punição, mas em lado nenhum, em lugar nenhum, nós podemos fugir do alcance do amor de Deus. Amém? A ideia é esta. O amor de Deus alcança-nos onde é que quer que nós estejamos. E, portanto, nós não fugimos de Deus, mas podemos estar longe, mas Ele nos encontra, nos alcança com o seu amor de uma maneira ou de outra. E mesmo que fugitivamente estejamos num lugar espiritual afastado, aqui fala no inferno, na realidade a palavra é Hades, que era o mundo dos mortos do grego, não é? Uma espécie de mundo subterrâneo, figurativamente, não é? Deus vai nos alcançar. Já o segundo texto fala da igreja como corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E eu quero falar esta manhã, refletir sobre o corpo, a maneira como as pessoas, os seres humanos, lidam com o seu corpo ao longo da vida e, portanto, o seu corpo físico, e também da mesma forma como é que nós espiritualmente lidamos com o corpo de Cristo, com o corpo espiritual, com a igreja, com a comunidade de fé, a partir do momento em que nascemos de novo. E, portanto, como é que nós encaramos esta realidade? Paulo dizia aos Colossenses: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, todos nós passamos pelo menos por 4 ou 5 fases na nossa vida na relação com o nosso corpo. E a primeira delas é que o bebê, o nascido, aquele que acaba de nascer, não tem verdadeira consciência do corpo. Da mesma forma, o bebê espiritual também não tem verdadeira consciência do corpo. O bebê não tem consciência dos limites do corpo, nem tem consciência da dor, nem daquilo que pode provocar dor. Por isso é que eles se magoam às vezes. Mas não tem consciência dos limites do corpo. E um bebê recém-nascido, nós vemos que ele vai percebendo que, quando vê mexer os dedos, começa a perceber que aquilo tem a ver com ele. Ou o pé, quando mexe o dedo do pé e põe o dedo grande do pé dentro, na boca, não é? E começa a chuchar, ele começa a perceber que aquilo tem a ver com ele, porque ele não tem à partida consciência do corpo. Ele vai criando essa consciência. Quem estuda a psicologia do desenvolvimento
é muito interessante porque, ao vermos como a evolução de uma criança, de um recém-nascido, nos primeiros tempos, ele vai percebendo o seu corpo e vai percebendo também aquilo que o mundo à sua volta aos poucos. Então, por vezes, o bebê magoa-se, porque não tem noção da dor, não tem noção daquilo que pode ser bom ou mau. E também, no mundo espiritual, alguns convertem-se a Jesus, mas não chegam a passar da infância, da sua mais remota infância, porque nunca se integraram realmente no corpo. O corpo de Cristo, a Igreja, nós pertencemos ao corpo de Cristo. O Paulo diz aos Coríntios, iremos falar disso mais tarde, que nós somos membros do corpo, não é? E, portanto, um membro não pode estar, a minha mão não pode estar em Palmela e eu estar aqui. O meu pé não pode estar em Sesimbra e eu estar aqui. Não, eu faço parte de um corpo. Nós somos seus membros em particular. Então, o que acontece é que o ser humano nasce inacabado. Ao contrário dos mamíferos, não é? Nós vemos nos documentários da vida selvagem, em África, na savana, por exemplo, que a natureza organiza as coisas de uma maneira fantástica, porque as zebras, os gnus, etc., todas as progenitoras têm o seu parto, parem na mesma altura do ano. Aquilo é uma coisa fantástica. E para quê? Por uma questão de proteção também dos predadores. Mas o que acontece é quando uma cria destes mamíferos nasce, por exemplo, de uma zebra ou de um gnu ou o que for, a partir do momento em que nasce, ela começa-se a mexer, a mãe, a progenitora, o mais que pode fazer é lamber o saco não é? Como é que se chama? A placenta, para limpar, até para não haver odor que os predadores se percebam, mesmo à distância, e imediatamente aquela cria começa-se a pôr em pé. E quando se começa a pôr em pé, ainda não sabe coordenar bem os seus movimentos, as pernas são muito grandes para o corpo que tem, ainda não sabem coordenar e cai e tal, mas logo mais levanta-se e, passado muito pouco tempo, ela está a correr ao lado da progenitora. Passado muito pouco tempo, ela está a correr ao lado da progenitora. Quando se levanta, a primeira coisa que ela faz instintivamente é ir à procura da teta da progenitora para mamar. Então, isto está inscrito no instinto dos animais, e quando nós comparamos o ser humano com outro mamífero, com um destes mamíferos, nós vemos que o ser humano é muitíssimo mais dependente, precisa muito mais cuidados, ao contrário deles. Demora muito tempo. Nenhum bebê recém-nascido se consegue ir à procura da mama da mãe. Ela é que tem que lhe pôr a mama na boca para ele perceber. Nenhum bebê se põe em pé e muito menos começa a correr. Então isto significa que é um processo. O bebê tem um processo para começar, como é um ser muito mais complexo, tem um processo normal que é mais demorado. E quando falamos de bebés espirituais, pessoas que se convertem a Jesus, elas também precisam de valorizar mais o corpo, porque elas precisam mais do corpo, precisam de cuidados, são muito mais dependentes e muitas vezes não têm consciência deste corpo. Este corpo que é a Igreja de Jesus. Não apenas aqui, mas em todo o lugar do mundo. O corpo de Cristo é o nosso corpo, a nossa família espiritual, é o corpo de Cristo, é o nosso lugar onde nós devemos estar. Depois o bebê cresce e torna-se uma criança, e a criança já tem consciência do corpo, mas não o valoriza. E a criança espiritual a mesma coisa. Tem consciência do corpo e sabe que existe uma igreja, uma comunidade de fé, uma igreja local, mas não valoriza muitas vezes. A criança pensa que é eterna, que é imutável, que não muda. Aliás, ela olha para os adultos com certa inveja, porque quer crescer e nunca mais cresce, e se calhar quando fazem anos, quando faz 5 ou 6 anos, vai medir a ver se cresceu mais 1 centímetro ou 2, não é? E tem a noção de que as coisas não mudam, que está tudo sempre na mesma. E ela tem noção do seu corpo, mas não valoriza, não sabe valorizar. Sabe que o seu corpo está lá, quando necessitar dele,
mas é impaciente, porque não cresce com rapidez, porque não compreende que o crescimento é um processo. Então, a criança, fisicamente falando, ela quer crescer, mas acha que isso demora uma eternidade tremenda, não é? E nunca mais cresce, e nunca mais é como os irmãos mais velhos, ou como o pai, ou como a mãe. Não, continua uma criança. E ela não percebe que isso há um processo. Depois cai num erro, que é o erro da comparação com os outros, ou da competição com outros, com os irmãos, com os vizinhos, com os amigos da escola, etc. Ela não compreende que a competição não é o ideal. Mas isso está inscrito de tal maneira nos nossos genes, como seres humanos, que todos nós passamos por isso, não é? O meu neto, o Tiago, quando era pequenino, e ia buscá-lo ou coisa do género, para alguma coisa, e íamos a chegar a casa, ele tinha que ser o primeiro a chegar à porta da rua e tinha que ser o primeiro a chegar à porta do apartamento. Eu é que tinha a chave, mas ele metia-se à frente para ser o primeiro a entrar em casa. Então, isto é uma coisa muito competitiva. As crianças são assim, são muito comparam-se e competem muito umas com as outras. Quando falamos de crianças espirituais, pessoas novas na fé, novos convertidos, por vezes eles também se impacientam porque não crescem como os outros, porque eu gostava de orar como aquela pessoa, eu gostava de falar como aquele irmão, eu gostava de cantar como aquela irmã, eu gostava de não sei o quê, e não entendem que é um processo, o crescimento é um processo. E é por isso é que é importante ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se nós queremos crescer na fé, estamos a falar de crescimento espiritual, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, muitas vezes a criança espiritual também cai nos erros de comparação e competição. Às vezes tem a tendência por competir com alguém, porque acha que no corpo, não é? Quer competir com alguém. Isso é uma prova da nossa infantilidade espiritual, da nossa falta de maturidade espiritual. Porque quem é maduro não precisa de se comparar com ninguém. Quem é maduro não precisa de competir com ninguém. E a criança espiritual tem a tendência para nem sempre valorizar o corpo de Cristo. Nem sempre valorizar. Há muito esta tendência hoje no mundo das pessoas acharem que não precisam da igreja, não precisam de nada. Pois elas têm internet, têm montes de cultos na internet, e têm, sei lá, a Bíblia no coisa, e sei lá, não precisam. Elas esquecem-se do fundamental. Porque o fundamental na vida cristã é o relacionamento com Deus e com os irmãos. Isso é que é o fundamental na vida cristã. Não é o saber muito da Bíblia, posso ter não sei quantos cursos bíblicos, não é o saber muito da Bíblia, não é o saber muito da fé, doutrina, não é isso. É aquilo que muda a vida das pessoas à minha volta, em que eu posso fazer a diferença, é que eu sou parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus eu tenho que andar com Ele, e tenho que andar com a família dele, com aqueles que são seus discípulos. Eu tenho que fazer parte do corpo. E por isso eu devo valorizar o corpo. Depois há uma outra fase muito interessante, que é a fase da adolescência. Quando nós nos tornamos adolescentes, temos complexos com o nosso corpo. E o adolescente espiritual também é assim. Também começa a ter complexos com o corpo. O adolescente convive com alguma dificuldade, às vezes, com o seu corpo, sente-se em transformação acelerada, as coisas vão mudando, fica muito alto, muda a fisionomia, muda os traços, há muita coisa a acontecer no seu corpo, diferente, novo, que ele não sabe bem lidar com aquilo, e tem alguma dificuldade. Às vezes até tem vergonha do corpo, porque acha-o desajeitado. Os adolescentes muitas vezes têm esta tendência, porque acham que o corpo é um pouco desajeitado. Então os adolescentes na fé também têm consciência que o corpo de Cristo não é perfeito. Mas precisam de aprender uma coisa. Precisam de aprender a lidar com Ele. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, vocês também não são. E todos nós estamos em construção. Estamos em evolução. Estamos em crescimento. E, portanto, aquilo que nós éramos ontem, hoje já somos diferentes. E amanhã seremos diferentes de hoje.
Então nós estamos em construção. O corpo de Cristo está em construção e a pessoa está em construção. Se eu vos contasse aqui coisas do início dos meus tempos de início na fé, alguns de vocês não iam acreditar. Ou teriam muita dificuldade em acreditar. Acreditam porque sabem que eu não minto, mas teriam muita dificuldade em acreditar. Coisas incríveis que nós tivemos que lutar e que passar para poder chegar aqui. E que hoje é impensável. Então as coisas mudam. E porque a vida muda, as circunstâncias mudam, a sociedade muda, a igreja também muda. Não porque ela tem que acompanhar a sociedade, ou que a sociedade não tem que ditar a mudança na igreja. Mas o nosso entendimento das coisas de Deus muda. Entende o que eu estou a dizer? O nosso entendimento, a nossa revelação, o nosso entendimento das coisas de Deus muda. E o nosso entendimento, o nosso olhar sobre a sociedade também muda. Porque o nosso olhar sobre a sociedade, seja sobre a sociedade em geral, seja sobre setores em particular, é um olhar que deve ter origem em Jesus. E à medida que nós formos os olhos de Jesus e olharmos com o olhar de Jesus, também mudamos. Amém? Nós mudamos. E por isso a igreja muda. E por isso cada um de nós muda. E por isso a igreja no seu conjunto muda. Se você quer estar num lugar em que nada muda, coisíssima nenhuma muda, não venha à igreja. Não seja parte da igreja. Porque a igreja está em permanente mudança. Amém? Quando foi a reforma, no século XVI, Lutero, poucos anos depois, um dos reformadores, teve uma frase muito feliz, muito inspiradora, que disse: Igreja reformada sempre em reforma. A igreja tornou-se, a igreja protestante nasceu como uma reforma da igreja católica por causa dos vícios da igreja católica naquele tempo, no século XVI, dos abusos daquele tempo. Mas esta pessoa teve a clarividência, a inteligência de dizer: a igreja precisa de estar em constante reforma, em constante mudança. Porquê? Porque senão vai ficar igual à igreja católica. Senão vai ficar com os mesmos vícios, ou coisas semelhantes ou piores, porventura. Então nós temos que estar sempre em mudança. Como? Através de uma revelação fresca de Deus, que vai mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de ver o mundo à nossa volta, de vermos os irmãos, de vermos os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, e de vermos a igreja também. Então o adolescente espiritual olha e diz: a igreja tem... Eu, quando era adolescente, eu cresci numa igreja em Lisboa, uma grande igreja. E a certa altura eu olhava, antigamente os pastores, os líderes, estavam todos sentados assim numa fila, aqui em cima, lá também. E então a gente olhava lá do fundo, e havia um fulano que era assim, muito velhote, assim já um bocado mal vestido. E eu e outros da minha idade, outros adolescentes como eu, aquele fulano não fica ali muito bem. E não gostávamos da montra, de algumas partes da montra. E o outro, havia lá um que era ancião também da igreja, mas o homem é um homem simples, ele era galego, de origem galega. Ele era muito simples. Sabe o que é que ele fazia? Ele era amolador. Sabe o que é amolador? Se você não sabe, perguntar ao seu pai ou à sua avó, os mais novos. Ele andava com um carrinho pelas ruas de Lisboa a amolar facas, tesouras, aquelas coisas. No entanto, era um homem de Deus. E a gente olhava para ele, aquilo também não está bem ali. Então, o adolescente tem complexos com o seu corpo. Também o adolescente espiritual tem complexos com o seu corpo espiritual. E às vezes até chega a ter vergonha. Mas o que ele tem que aprender é lidar com o corpo. Entender que o corpo não é perfeito. Como ele não é perfeito, ninguém é perfeito, Jesus é que é perfeito e nós estamos em construção, estamos a aprender a ser mais parecidos com Jesus. E o adulto espiritual, depois, chegando à fase adulta, o adulto, fisicamente falando, usufrui do seu corpo. E o adulto espiritual também. O adulto espiritual é aquela pessoa que
tem consciência dos seus talentos naturais, dos seus dons e ministérios espirituais e os põe ao serviço do corpo de Cristo, ao serviço da igreja. Está disponível para ajudar, seja com os seus talentos naturais, com os seus conhecimentos, com as suas competências, seja com os seus dons espirituais, com o seu ministério espiritual, com que Deus lhe deu. Então, ele potencia-se a si mesmo através do corpo. É através do corpo que nós nos tornamos melhores cristãos. Ninguém é um grande cristão sozinho e isolado no mundo. Não, ninguém diz amém, mas eu posso garantir que estou a falar, estou a dizer uma grande verdade. Ninguém pode saber a Bíblia toda de cor, pode ter uma grande experiência, mas se estiver sozinho no mundo, se não estiver integrado num corpo, no corpo de Cristo, ele não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum. O adulto está em paz com o seu corpo. O adulto espiritual também. Pertence a um corpo, ao corpo de Cristo, sabe que ele não é perfeito, mas está em paz com isso. Está em paz com isso. Consegue lidar bem com isso. Tem a noção de que a mim compete-me fazer o meu melhor, dar o meu melhor. E depois cada um responde por si. Agora, a minha parte é fazer o meu melhor, é dar o meu melhor, é a minha responsabilidade. A responsabilidade dos outros é dos outros, não é minha. Vive bem com isso, tira partido do corpo e é potenciado, digamos assim, e cresce no corpo. E, sobretudo, uma coisa muito importante, o adulto espiritual, ele conhece o seu lugar no corpo de Cristo. Amém? Sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Já viu se no lugar do meu pé eu tivesse a minha mão e no lugar da minha mão tivesse um pé? E você também, não é só eu. Imagine como é que ia comer, como é que se ia pentear. Não é? A mão no pé é mais como aos macacos, não é? Mas o pé na mão é um bocado esquisito. Então, o membro do corpo tem que estar no lugar certo. É ou não é? Tem que estar no lugar certo. Saber o seu lugar no corpo. Paulo diz aos Coríntios, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O pé não tem que estar no lugar da mão. O pé tem que estar no lugar do pé. E faz parte do corpo. E é tão importante como a mão. Porque cada um tem a sua importância. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se nós tivéssemos os olhos aqui e as orelhas aqui, que éramos um bocadinho como os camaleões, víamos assim ao lado, mas não víamos nada à frente, íamos contra a parede. Não é, as coisas são perfeitas. Cada coisa no seu lugar. E se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. Amém? O adulto espiritual tem a noção de que o seu lugar no corpo é o lugar que Deus determinou. Isto não significa, irmãos, que nós não ambicionemos mais. A Bíblia diz, mesmo o apóstolo Paulo diz que nós devemos ambicionar os melhores dons. Não é? Isto não significa que nós, se fazemos uma coisa na igreja, não tenhamos o desejo de fazer outra coisa. Mas é preciso que seja Deus a colocar-nos. Amém? Não é metido como uma calçadeira. É Deus que nos coloca. E portanto, quando Deus nos coloca num determinado lugar, nós estamos no lugar certo. Quando somos nós a colocarmos, ou são outros a colocarmos, nós estamos no lugar errado. Mas, quando nós estamos no lugar que Deus nos colocou, ótimo. Às vezes eu pergunto porque é que há pessoas que vêm à igreja e gostam muito e adoram e tal, porque nunca mais aparecem. Talvez porque Deus trouxe-os, mas eles resolveram não querer. Mas quando Deus traz determinadas pessoas e as pessoas querem, então as pessoas ficam, as pessoas envolvem-se, as pessoas tomam parte do corpo. E finalmente a pessoa espiritualmente madura preocupa-se com o seu corpo, tem consciência das fragilidades do corpo, tem a noção de que nada é eterno e presta atenção essencialmente a 4 coisas que eu vou falar. A primeira é a alimentação.
Tal como o ser humano precisa de se alimentar, ter uma alimentação equilibrada, espiritualmente nós também precisamos de alimentação equilibrada. Isso significa ouvirmos a palavra de Deus com ouvidos de ouvir. Alimentarmos a palavra de Deus, ouvirmos, lermos, meditarmos nela, cantarmos a palavra de Deus, como nós fazemos aqui no louvor, cantarmos a palavra de Deus, interiorizarmos no nosso ser a palavra de Deus. Isso é tão importante, alimentarmos da palavra. A palavra é o alimento que nós precisamos. Nós não precisamos de outro tipo de alimento, espiritualmente falando, a não ser a palavra de Deus. O que é que Jesus disse? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus diz? É isso que é importante, nós podemos alimentar e temos uma alimentação equilibrada. A segunda é o exercício físico e mental. Assim como o ser humano precisa de fazer exercício físico e exercício mental também, a pessoa pode fazer muito exercício físico, mas se não fizer exercício mental, não vai a lado nenhum, não é? Há muitos culturistas aí que têm os grandes músculos, mas o cérebro tem 2 neurónios só. Alguns, não é? E depois também há pessoas que têm uma grande cabeça, não é? Mas coitadinhos não têm corpo nenhum. Não têm. É preciso nós termos exercício físico e mental. E no plano espiritual isto significa ter comunhão com Deus e com os irmãos. É fundamental. Temos comunhão não apenas com Deus, mas com os irmãos também. Intercedermos e abençoarmos os irmãos. E até termos abertura para aqueles que não conhecem Jesus. Não é? Não vivemos numa bolha. Eu, quando era jovem, praticamente lá em Lisboa, havia um bocado aquela mentalidade que os crentes tinham que viver numa bolha. Quase só se davam com os outros porque eram vizinhos ou porque eram colegas de trabalho e era só o resto. Não, nós não somos chamados para isso. Jesus nunca viveu numa bolha. Jesus deu-se com toda a gente. Jesus procurava as pessoas. O seu negócio eram pessoas. E ele não escolhia. Era quem encontrava o caminho. Amém? Então nós precisamos de interceder pelos irmãos. Precisamos de os abençoar e ser abençoados por eles. E para isso precisamos estar no corpo. Fazer parte deste corpo. Outra questão é a higiene. Assim como no sentido físico, nós precisamos de higiene no nosso corpo para podermos ter saúde, para sermos saudáveis. A higiene espiritual significa contrição e arrependimento. Tudo começa com a lavagem da palavra. A palavra é como água corrente, água que nos lava. As impurezas que os ventos desta vida trazem até nós. E a palavra de Deus é a lavagem, mas também nós precisamos, no sentido espiritual, esta higiene passa por contrição, isto é, nós sermos humildes diante de Deus. Quando falhamos, nós admitirmos. Nós, se falhamos contra Deus, pedir perdão a Deus. Se falhamos contra alguém, pedir perdão a alguém. Arrependermos. E arrependimento significa mudar de caminho. É isto que significa. E nós precisamos desta higiene espiritual para poder crescer. E um adulto na fé é uma pessoa espiritual. É uma pessoa com higiene. É uma pessoa com higiene. Quer dizer, é uma pessoa que está disponível para estar numa atitude de contrição perante Deus e de arrependimento quando é caso disso. E todos nós precisamos também de descanso, fisicamente, de algum descanso. Isto significa ter as nossas prioridades bem escalonadas, não é? Muitas vezes nós temos a tendência para fazer aquilo que nos dá mais prazer e as coisas urgentes e importantes deixamos para segundo plano e complicamos a nossa vida. E depois andamos a correr de um lado para o outro e perdemos a paz e perdemos a calma e irritamos-nos com as pessoas que estão à nossa volta e fazemos asneira. Porquê? Porque nós não temos as prioridades corretas. E a minha questão é, quais são as tuas prioridades? Espiritualmente falando, quais são as tuas prioridades? Descanso significa também confiar inteiramente em Deus. Fazer a nossa parte. Esforça-te e eu te ajudarei, diz a palavra. Fazer a nossa parte e depois ser capaz de esperar em Deus. Saber esperar em Deus. Isto é uma coisa difícil, não é fácil.
Não é fácil nós termos a noção que não temos o controle das coisas todas à nossa volta. E então dizermos, Senhor, eu já não consigo, por isso está nas tuas mãos. Agora é contigo. Não é fácil. Ninguém gosta de perder o controle sobre aquilo que anda, sobre as circunstâncias. Mas há tantas circunstâncias que nós não controlamos. Há tantas coisas que nós não controlamos. Não é? Nós não podemos... Ainda agora estava a falar com o Tony. O Tony estava a dizer que um dia destes veio aqui à igreja fazer um trabalho e aqui no cruzamento da rua ia a passar na mota e uma pessoa, uma senhora que não olhou e atirou-se para cima dele. E só não bateram por uma nesga. Nós não controlamos. Nós não controlamos as circunstâncias. Mas se nós tivermos esta noção de saber confiar em Deus e esperar em Deus, então nós podemos descansar. Não é? Quando o salmista escreveu o Salmo 23 e comparou os cristãos, ou comparou os justos a uma ovelha no rebanho, a ovelhas do rebanho do Senhor, Ele é o bom pastor, há uma certa altura que diz que faz-nos descansar em pastos verdejantes, ou seja, com boa comida e águas tranquilas, boa bebida. Então, quando nós descansamos com comida e com bebida, e descansamos normalmente à sombra, estamos bem, está-se bem, não é? Mas nós não somos capazes tantas vezes de fazer isso. Temos de tentar resolver e resolvemos desta maneira. E depois, agora tenho que fazer assim, tenho que falar com aquele, tenho que pedir influência àquele, tenho que fazer... Calma, calma. Faz a tua parte e Deus ajuda. E depois aprende a descansar, a confiar em Deus. Aprende a descansar. E tudo isto faz parte, todas estas coisas, estas 4 coisas fazem parte da maturidade espiritual. E o que nós queremos, irmãos, eu como pastor, a liderança da igreja, nós queremos que cada um seja espiritualmente maduro. Nós queremos todos crescer na fé e no conhecimento da palavra. Nós queremos ter maior intimidade com Deus. Nós queremos verdadeiramente crescer nas coisas espirituais. Não queremos andar para trás. Queremos olhar em frente. Queremos olhar adiante. É isso que nós precisamos. É isso que nós queremos. E a nossa jornada é o caminho da maturidade cristã. Vamos chegar em pé. E eu gostaria de terminar com uma pergunta. Em que ponto estás na tua relação com o corpo de Cristo? Em que ponto é que tu estás na tua relação com a igreja, com o corpo de Cristo? Sabendo que não podes viver isolado, sabendo que precisas do corpo, sabendo que fazes parte do corpo, sabendo que és um membro do corpo, sabendo que deves abençoar o corpo, sabendo que o corpo deve te abençoar, sabendo que Deus fala através do corpo, sabendo que Deus providencia as necessidades através do corpo. Como é que está a tua relação com o corpo de Cristo? Eu gostaria que nós terminássemos, irmãos, quando falo em maturidade espiritual, quer dizer que nós temos que crescer um pouco. E nós, por vezes, chamamos pessoas à frente para orar, mas isso para mim não é o ideal. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Amém? Para orarmos uns pelos outros. E nós fazemos isso de uma maneira mais formal ou mais informal. E eu gostaria que agora nós tivéssemos a oportunidade de sair do nosso lugar e encontrar alguém com quem nós fôssemos orar. Abençoar em oração. Como membro do corpo. Amém? Abençoar em oração como membro do corpo. Cada membro tem a sua função, tem o seu papel. Vamos tirar uns breves momentos para orar uns pelos outros agora. Procura agora alguém, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa em oração. Faça-o sentir que é parte do corpo.